Hoje eu não vou pregar. Eu quero ler com vocês um texto na Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 20. Eu só vou anunciar para vocês algo da parte de Deus. Isaías, capítulo 1, do verso 11 ao verso 20. Nós não estamos aqui com esse testemunho do irmão Maciel vendendo nada dentro da igreja. Não tem nenhum artefato mágico aqui dentro da igreja. Não tem oração aqui forte no altar da igreja. Ele estava lá no hospital. E a gente orou daqui e Deus foi lá e curou ele. A gente não está vendendo nada dentro da igreja. Você não precisa dar dízimo e oferta para receber oração da igreja. Nós estamos aqui com a única e exclusiva missão que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Não tem outro propósito. Pode ter outro canto, aqui não tem. Aqui eu lhe garanto. Aqui todo propósito é para que o nome de Jesus seja glorificado. Isaías capítulo 1, verso 11 ao verso 20. Tem algumas pessoas da igreja que estão nesse plano bíblico comigo. Nós estamos lendo a Bíblia toda em ordem cronológica. E hoje eu li esse texto de Isaías 1, do verso 11 ao verso 20. E tem a ver com algo que Deus está... Eu queria uma palavra para descrever a ação de um tornado, a ação de um maremoto, a ação de alguma coisa que varre tudo e mexe tudo e... Colossal sangue de Jesus. Só deixa o rapaz em paz, rapaz. Esse Paulo, meu Deus. Eu estou tentando achar uma palavra aqui, irmão, e não estou acertando, mas é um ribuliço daqueles, um negócio que está fervendo. Eu estou parecendo que estou dentro de uma panela de pressão com essa palavra que Deus tem colocado no meu espírito. Isaías 1, do verso 1 ao 20, eu vou ler o texto e vou explicar a vocês, não vou pregar, como eu disse. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Preste atenção, irmãos. Quem está falando é Deus. Para que vocês estão me oferecendo tantos? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos, porque eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Quando vocês estenderem a mão em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Irmãos, você lê a promessa do verso 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão, mas se resistirem e se rebelarem, serão derrotados
pela espada, pois o Senhor é quem fala. O que é que Deus está falando aqui através do profeta Isaías? Que o ritual do culto para ele se tornou insuportável. Que ele não tinha prazer em estar presente naqueles dias no culto, por causa da falta de percepção espiritual das pessoas. O que foi que aconteceu? O povo vivia a sua vida normal, seguia seus próprios caminhos e achava que se entrasse na igreja e desse seus dízimos, suas ofertas, participasse das campanhas, Deus agora tinha a obrigação de ouvir e atender eles. E Deus, incomodando meu espírito, dizendo: é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas têm um sentimento no coração de que Deus vai ficar feliz porque você veio para a igreja. Entenda, preste atenção. Não estou dizendo que não é para você vir para a igreja, mas eu estou lhe dizendo que só o fato de entrar aqui, sentar aqui e ouvir o que alguém está dizendo, se você não ouve isso e não coloca em prática, quando você sai daquela porta para fora, não adianta nada. Ajuntamento de pessoas para cantar música bonita, para poder fazer festa aqui dentro, não é sinal de aprovação por parte de Deus. Uma vez uma pessoa ímpia me procurou. Aí, conversando, ia fazer uma audiência, a pessoa me perguntou: vem cá, eu queria saber direitinho esse negócio de igreja, por quê? Não, tem uma pessoa lá que parecia, pelo que eu me lembro assim, era um lugar que vendia bebida, não sei o quê, o povo usava droga, tudo dentro desse espaço lá dessa pessoa. Mas antes de abrir o espaço, a pessoa ia de manhã participar de uma campanha em uma determinada igreja, para dar o dízimo, dar oferta, participava da campanha para poder abrir os caminhos, e aí depois vinha para abrir o bar e consumo de droga, e briga, e a confusão ali dentro. A pessoa me perguntou: como é que funciona isso? Me explica aí, que eu não estou entendendo mais não. A pessoa vai na igreja para Deus abençoar uma bagunça daquela? As pessoas estão perdendo a noção, irmãos, do que é santo, do que é espiritual. Estão procurando só um jeito de se dar bem. Se disser que se fizer um ritual ali ela vai se dar bem, ela vai. Aí tem gente que tem medo do diabo, aí não vai lá. Aí se vai se dar bem na igreja, então é melhor, né? Porque aqui o risco é menor. Aí Deus está dizendo: rapaz, esse negócio de oferta, de holocausto, quem foi que pediu isso a vocês? Quem mandou vocês virem para a igreja? Deus dizendo isso. Quem mandou vocês virem para o culto? Por quê, irmãos? A gente não está aqui nesse lugar para brincar, não. Isso aqui, eu tenho quantas igrejas? Eu tenho 50 igrejas no bairro, então eu vou escolher uma, fica parecendo que é time de futebol, né? Eu vou escolher a que está ganhando. Deus está querendo mudar a estrutura do culto. Está querendo colocar em ordem as coisas. Realinhar o funcionamento do culto. Entender de fato o que é um culto. Porque a gente perdeu. É porque eu não tenho como passar para vocês tudo aqui. Muita gente não suportaria. Não suportaria. Acreditem no que eu estou lhe dizendo. Eu ontem estive com o pastor presidente dessa igreja, conversando com ele. E quando eu passava para ele as revelações do que Deus estava me mostrando nesse tempo, eu pude conversar com Paulo, porque o Ministério de Louvor vai ter uma participação muito forte nesse novo momento. Mas vocês vão entender de fato o que é um culto quando você invoca a presença de um Espírito no meio dele. Não é mais culto de eu vir sentar aqui para assistir, para ver o que vieram fazer aqui, não. Vocês vão ver que a coisa vai mudar. Muita gente vai se escandalizar. Muita gente vai sair. Não se incomode, não. Porque qual foi a proposta de Deus? Preste atenção. Eu quero que vocês removam a iniquidade. Eu quero que vocês removam a sujeira.
Mas, se você observar, ele começa dizendo, vocês vão precisar começar a mudar algumas coisas. E a proposta dele é, comece defendendo a causa do órfão. Comece cuidando das viúvas. O que Deus está dizendo, vocês precisam começar a desenvolver primeiro o amor dentro da igreja. Porque ainda que os seus pecados estejam vermelhos como a escarlate, sou eu quem venho no meio da igreja e transformo os seus pecados para que fiquem brancos como a neve. A presença de Deus no meio da igreja faz com que os pecados sejam perdoados. É Ele quem remove a iniquidade, é Ele quem remove a sujeira, não é você, pelo seu próprio esforço, pela sua própria disciplina, que vai vencer pecado, não, irmãos. Porque se homem tivesse poder para vencer pecado, Deus não era maluco de mandar Jesus para vir morrer na cruz. Se teve que vir morrer na cruz, é porque o homem, com todo o seu esforço, com toda a sua disciplina, não tem poder para se libertar sozinho do pecado. Mas como é que eu vou ser liberto do pecado? Com a presença dele aqui dentro. Agora, eu preciso mudar meu coração. Eu preciso começar a desenvolver o amor. Eu preciso amar o próximo. Preciso amar meu irmão. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Aí vem agora a proposta. Quem aceitar, a Bíblia diz, você agora vai estar habilitado a prosperar, a comer do melhor da terra. Aqui ninguém vai ficar fazendo campanha para Deus prosperar, para fazer chuva. Não, irmãos. É natural, está escrito aqui, obedeça, aceite, porque de recompensa, Deus vai prosperar tudo que você fizer. Você vai comer o melhor da terra. Agora também, se não aceitar, a peste e a espada está tudo aí. Da mesma forma que você tem o direito de escolher a bênção, você vai colher a maldição se não aceitar. Vai ter muita gente que vai sair falando mal, vai ter gente que vai dizer que é coisa de demônio, vai ter tudo, pode esperar. Agora, quem tiver com os olhos espirituais abertos vai entender o que é que Deus está fazendo. Porque Deus vai fazer uma coisa nova. Isso aí eu não tenho dúvida. É algo novo, irmãos. O que é, se eu soubesse, não seria novo. Eu não sei. Não me disse, Deus não me disse diretamente o que é. Mas vai mudar a estrutura do culto. O que eu não sei. Vai acontecer, na hora você vai ver. Porque a gente vai mudar agora a nossa postura. Eu não venho mais para a igreja para assistir um culto. Eu não venho mais para aqui para a igreja para ver um grupo tocar. Eu não venho mais para aqui para a igreja para ouvir uma palestra. Eu vou vir para a igreja agora porque eu entendo e compreendo que quando eu entro nesse lugar, que há uma invocação de um espírito. Vocês conseguem entender o que é invocar um espírito? Eu vou invocar a presença de um espírito. A palavra, isso está martelando, né, Paulo? Na minha cabeça essa palavra. Eu fiquei martelando na cabeça de Paulo para ver se entra na dele também. Eu preciso invocar um espírito para que ele se manifeste. Buscar-me-eis quando me buscares de qualquer jeito. Quando me buscares um pouquinho. Quando me buscares 10 minutos durante o culto, foi quando me buscares como? De todo o coração exige invocação. Exige invocação. Eu vou começar a invocar o Espírito de Deus no meio dessa igreja. A igreja agora vem para esse lugar, não é para assistir mais culto, você vai vir, é para invocar o Espírito de Deus nesse lugar. Então quer dizer que Deus não estava presente aqui? Meu irmão, em nome de Jesus, cresça. A gente está mudando de nível. A gente vai recomeçar o culto de novo. Só que não vai começar do zero. Vamos recomeçar de onde a gente parou. Só que é outro nível. É para recomeçar de novo. Vai começar de novo. É um mover novo. É algo novo que Deus quer fazer nesse tempo. Por quê? Porque hoje você entra em cultos que você não sabe mais qual é o que tem a presença de Deus, qual é o que não tem, qual é o que é certo, qual é o que não é. Fica todo mundo perdido. Mas Deus vai fazer de novo diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Vocês vão ver o que Deus vai fazer.
eu agora vou sair da minha casa entendendo a espiritualidade do ambiente que eu entro. Quando eu entrar nesse lugar aqui, eu vou entender que esse lugar está sendo consagrado, santificado, para eu invocar a presença de Deus. Eu vou entender agora a seriedade do culto. Não é o lugar que eu sento e aí dou uma olhadinha aqui no zap, e aí vou ali, tomo uma água, e aí dou uma futucada no Colosso, já aboliram com você, então vai ser você mesmo. Dou uma futucada no Colosso, e aí comenta e diga, mesmo, essa menina aí que canta hoje veio com um penteado meio mais ou menos. Vai perder isso, irmão, não vai ter espaço para isso mais. Porque a presença de Deus manifesta nesse lugar vai ser tão forte, que você vai ver a presença de Deus. Vai deixar de ser utopia, jargão de ministro de louvor. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? O cara está sentindo nada e levanta a mão só porque o cara mandou. Vai parar com essa palhaçada. Irmão, vai acabar, eu estou dizendo a você. Acredite, vai parar com essa palhaçada. Quando alguém disser que está sentindo a presença de Deus, você vai ver. Porque quando ele desceu a primeira vez, todo mundo viu e ouviu. Preste atenção. Quando ele desceu, está todo mundo no cenáculo reunido, invocando a presença do Espírito. Aí o Espírito desce. Aí a Bíblia diz que eles ouviram o som, como de um vento impetuoso. Viram línguas como repartidas. Quem ia passando na rua, começou a ouvir que alguma coisa diferente estava acontecendo naquele lugar. Começaram a ver que não era possível aquelas pessoas estarem no seu estado normal. Alguma coisa estava acontecendo. Como eles não sabiam porque era algo novo, disseram que o povo estava cheio do mé. Está todo mundo em água. Aí Pedro sai e diz, não, meu irmão, isso aqui não é água dura, não. Isso aqui é Espírito Santo de Deus. É a promessa de Joel, que vocês estavam achando aí que é só brincadeira, pois o negócio está acontecendo e é agora. E quando o homem abre a boca, meu irmão, o Espírito que estava nele, presta atenção, o Espírito que desceu, o Espírito que estava naquele lugar, o Espírito que estava possuindo ele, tomou conta da multidão, que ele não precisou nem pregar muito. Está o povo dizendo, ei, meu irmão, encurta essa pregação aí, o que é que a gente precisa fazer é para ser salvo. Que o Espírito presente aqui já convenceu que todo mundo aqui está indo para o inferno. Então agora a gente precisa ser salvo. Me ensine aí o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ah, irmãos, oferecer água para quem está com sede é a melhor coisa que tem. Todo processo, todo processo de reavivamento, quando a presença desse Espírito foi invocada da forma certa. Porque nem todo culto, foi o que eu acabei de ler para você, nem todo culto agrada a Deus. Nem toda oferta agrada a Deus. Nem toda oração Deus ouve. Tá? Acabei de ler para você aqui agora. Ao contrário, tem oração, tem oferta e tem culto que inoja a presença de Deus. Pastor, isso é heresia, Deus é onipresente. É onipresente, mas é onipotente. E no inferno a presença dele não está. Porque ele quis ocultar a presença dele de lá. Senão Deus estava no inferno também. É onipresente, o que é que significa? Que ele pode estar no lugar que ele quiser, a hora que ele quiser, mas não significa que ele vai estar em todo lugar. No lugar que ele não quiser estar, ele não vai estar. Maluquice, né? Ah, Deus é onipresente, está em todo canto, então vá para o inferno ver se ele está lá. Eu lhe garanto pela Bíblia que no inferno ele não está. O inferno é exatamente a ausência da presença de Deus. O lugar que ele deliberadamente escolheu para ocultar a sua presença. A Bíblia diz que Adão pecou e Deus se afastou dele. Ele disse, eu não quero mais ir para a terra ver esse homem pecador. Deixa ele lá, atribulado lá. Foi Deus que decidiu, foi ele que escolheu. Agora, quer dizer que a gente estava fazendo então culto aqui esse tempo todo e Deus não estava ouvindo? Não, irmãos. É exatamente porque ele estava ouvindo, é exatamente porque ele estava presente, que ele quer fazer alguma coisa nova. Jesus estava presente com os discípulos o tempo inteiro, e Deus não estava em Jesus, e o Espírito não estava dentro dele, estava ou não estava?
Estava, João viu quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea e entrou em Jesus. Então o Espírito Santo estava dentro de Jesus, andando com os discípulos. Mas algo novo ia acontecer de uma forma diferente. Então estava todo mundo em pecado. Não, irmãos, esquece isso. Quer dizer que Deus quer fazer algo novo. É uma forma nova, é uma forma separada, é uma forma santificada de invocar o seu Espírito. E a gente vai começar a orar nesse propósito. Você que faz parte desse ministério, vai começar a buscar a Deus e perguntar a respeito de você. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça no culto para invocar a tua presença? Deus vai dar direção a gente. E você vai ver que a coisa vai mudar. Porque eu me lembrei hoje aqui, quando Maciel estava aqui falando. Quantos aqui conhecem o pastor Clóvis? A primeira vez que eu encontrei aquele homem, no acampamento de jovens, que eu disse que ele ia pregar, ele passou o dia todo jejuando e orando, tremendo. Ele tinha um negócio de um tênis colorido, todo atribulado, e parecia um bocado de fita de bonfim amarrada, sangue de Jesus. Mas na simplicidade dele, e no jeito dele, eu via, Marcel, a mesma unção que alcançava ele alcançando. Para você se preparar. Porque às vezes a gente vê as coisas como o homem vê, né? Mas Deus já está vendo lá na frente. E eu me lembro que naquela noite a gente estava num acampamento com 30 jovens, só tinham 30 jovens. Era o número maior de jovens que a gente tinha conseguido juntar até aquele dia. E quando ele terminou de contar o testemunho dele, foi exatamente o que ele fez. Ele disse que era adicto, acho que metade não entendeu o que era adicto. Depois que eu tive que explicando a ele, velho, quando você for dar testemunho, explica as coisas fáceis. Eu sei lá que negócio é adicto, mas adicto é viciado. E ele disse, Paulo descobriu agora, né, Paulo? Paulo pelo menos é sincero. Isso foi engraçado no dia que ele foi no centro de recuperação. Mas isso aí, dá tempo de contar aí no minuto. O relógio ali está atribulado, o meu eu acho que está certo, eu tenho 2 minutos ainda. Ele entrou no centro de recuperação, foi a primeira vez que a gente foi no centro de recuperação, aí começou a pregar para o povo, vocês são adictos, aí um olhava para o outro assim, sangue de Jesus, que tribulação. A presença de Deus naquele centro de recuperação foi tão forte que o centro de recuperação fechou. 2 cultos que a gente fez lá, o centro fechou. Sabe por que fechou? Como é que fecha o centro de recuperação? Porque a família mandava o dinheiro para os internos, o administrador botava o dinheiro no bolso e liberava para os caras usar droga dentro do centro de recuperação. Aí ele ficava com dinheiro, nem pasta de dente os caras tinham para escovar o dente. Mas aí tinha um menino lá que tinha uns 13 ou 14 anos, que era quem fazia o processo do avião, trazia a droga para dentro do centro. Então, na verdade, eles estavam no paraíso da droga, numa chácara escondida no meio do mato, sem polícia, sem traficante, sem ninguém armado, a droga chegando limpinha na mão deles e eles doidão o dia todo lá dentro. E o cara botando dinheiro no bolso. Rapaz, quando a gente chegou lá, que o adicto foi para um lado, o adicto foi para o outro, mas a presença de Deus desceu, meu irmão. Os caras se converteram, foram libertos, chamaram a família e denunciaram e disseram, olha, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso, o centro fechou. Hoje, pastor Clóvis toma conta de uma congregação. Mas naquela noite, era aproximadamente 8 horas da noite, quando ele terminou de dar o testemunho dele, em uns 15 minutos mais ou menos, igual o Marcial deu dele aqui. Quando ele terminou de dar o testemunho, que eu peguei o microfone para orar, a presença de Deus desceu naquele lugar, de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu nasci dentro da igreja. Mas até aquele dia, eu nunca tinha visto a presença de Deus descer tão... Não tinha ninguém tocando, não tinha instrumento, não tinha nada. Não tinha nada para dizer que alguém estava fazendo uma hipnose musical, fazendo uma técnica de relaxamento. Não tinha nada, irmãos. Eu só peguei o microfone, tinha grilo, sapo. Eu disse, eu quero orar por vocês aqui. E Deus está me mostrando que vocês estão com medo de voltar para casa. Quando eu falei isso, veio todo mundo na frente. E quando a gente começou a orar, Deus batizou gente com o Espírito Santo. Foi gente tendo revelação. Eu que nunca tinha visto Deus falar comigo. Começou, me deu a vida do menino todo que estava do meu lado. Eu comecei a falar, o menino começou a chorar. Eu disse, o que é isso aqui? Que se eu pudesse não acabava mais.
Até 00:30, os jovens ainda estavam lá reunidos, cantando e tocando e louvando a Deus, sem ninguém mandar, todo mundo. E desses aí, temos hoje grandes jovens que já estão à frente de ministérios, estão desenvolvendo a obra de Deus, que experimentaram esse mover de Deus nesse dia. Essa onda vai vir e vai permanecer. Vamos confiar que Deus vai fazer uma coisa grande e nova no nosso tempo.